Na escalada de manchetes tínhamos tantos outros assuntos e a atenção fica ali meio tal. Quando disse assim, a carne pode baixar o preço. O que é que você falou? Então não vá pensar que não tem interesse, tem muito interesse, ouvintes, telespectadores e tal. Não, olhe para isso, é uma boa notícia. Mas será mesmo? Quem sabe explicar é o analista de mercado da Scott Consultoria, Felipe Fabre, com quem vou conversar agora. Bom dia, Felipe. Bom dia, Tércio, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem por aí? Tudo em ordem, tá? Graças a Deus, tudo certo por aqui. Então tá bom. De um release que recebemos aqui sobre recentes quedas de dólar, entre outros fatores, a gente entendeu que isso pode se reverter, isso pode se converter em baixa no preço da carne, até mesmo para o consumidor. Entendi certo ou não é isso? Olha, se a gente parar para olhar, essa queda na arroba, ela vem acontecendo, é um momento tipicamente de maior pressão, pensando aí do lado da indústria compradora, né? Por quê? Nós estamos nos aproximando do período de entre-safra do capim, então o pecuarista ele precisa reduzir a quantidade de animais do seu rebanho para diminuir a pressão sobre os pastos. Então, esse momento de queda, ele já era esperado. E junto disso, a gente ainda tem o fator dólar. Então, soma-se aí as indústrias exportadoras, tendo hoje a sua arroba em dólar nos maiores patamares dos últimos anos, perdendo competitividade com os Estados Unidos, e um período onde a oferta de gado ela já tende a ser maior, essa pressão na arroba ela já vem acontecendo ao longo dessa semana. Aqui em São Paulo, a gente viu a arroba saindo aí de um patamar de R$340, para hoje negócios acontecendo na casa de 330 por arroba. Porém, Dercio, o que a gente tem que pensar é que há todo um processo ainda para que isso chegue ao consumidor. O que vai da indústria frigorífica para a indústria atacadista e chega na indústria varejista, tem-se aí a incrementos, adições de margens, e nos últimos anos a indústria varejista trabalhou com as suas margens muito apertadas. Mesmo com esses preços elevados, esses preços foram só de repasse nas altas da arroba do boi gordo nos últimos 2 anos aí, entre 2020 e 2021. Então, esse cenário de repasse para o consumidor final talvez não seja tão sentido nas gôndolas dos supermercados por conta de uma manutenção de preços para aumentar a margem da questão dos varejistas na tentativa de recuperação das suas margens perdidas nos últimos anos. Então, a gente tem que observar aí quais serão as estratégias do mercado varejista. Ele já tem trabalhado nos limites de repasse, diminuindo margem da sua operação. E a questão de quedas por conta de fundamentos de mercado, a gente deve sentir essas movimentações a partir de 2023. Por quê? Para o ouvinte que não está tão habituado com a pecuária brasileira, ela tem um movimento cíclico, que a gente chama de ciclo pecuário. Quando nós temos um forte aumento no preço dos bezerros, dos animais mais jovens, a gente começa a ter mais fêmeas sendo retidas pelos produtores, certo? E aí a fêmea ela deixa de ser abatida. Então, isso diminui os abates e desde 2019 a gente vem num movimento de retenção de fêmeas muito forte aqui no Brasil, que tem diminuído a oferta. Se a gente tem uma oferta de gado menor indo para abate, para o gancho, isso, consequentemente, vai levar a um aumento de preço. Porém, em algum outro momento desse ciclo que eu comentei, a oferta de bezerros ela vai aumentar, porque é natural, a gente segura a fêmea para produzir o bezerro, e em determinado momento a quantidade de bezerro ela vai ser tão elevada que os preços dessas categorias vão ser pressionados, e com isso as fêmeas vão começar a aparecer mais na linha de abate. A gente deve ver essa transição, a gente está nesse momento de transição 22-23, mas ela deve ser mais sentida para o próximo ano, para 22-23, e aí sim, talvez uma pressão com relação a preços no varejo deve ser sentida. Hoje, se a gente tiver alguma coisa de baixa, pensando em indústria varejista, em indústria atacadista, é por conta de estratégia, tá? Das indústrias para tentar ali pegar um pouco mais de margem ou manter a margem que já vinha vigente, mas em meio a promoções. Então dá aquele subconsciente para o consumidor de que o preço está mais em conta, mas o que está havendo é, na verdade, uma manutenção, às vezes, da margem atual
com algum processo de promoção aí no meio, tá? E aí a gente tem o fator China. Esse é um fator muito importante. Viu, Felipe? Eu ia falar, a minha pergunta seguinte era sobre isso, então deixa eu aproveitar que você me deu a deixa. Claro. Eu me lembrei agora que essa escalada de aumentos, ela teve início principalmente no momento em que a China veio e comprou nossos bois aqui numa volúpia por proteína, que era um negócio de louco. E aí esvaziou o pasto, né? E o brasileiro teve que, por conta disso, pagar bem mais caro. Em pouco tempo o preço explodiu. Não demorou tanto como você disse, que na hora que o preço tem que baixar, demora bastante para a gente perceber. Exatamente. Mas na hora que sobe em dias, já estamos pagando bem mais, e é o que aconteceu lá. Como é que está a volúpia da China em comprar nosso boi gordo aqui, hein? Certo. Então vamos lá, a questão do mercado China casou de no mesmo momento em que a gente via a peste suína africana acabando com o rebanho suíno por lá em 2018, 2019, a gente entrar nessa fase do ciclo de produção que eu comentei agora há pouco. Então juntou uma demanda externa muito firme, a China entrou comprando muito bem, mas a gente tem que fazer uma ressalva, que ainda hoje a gente tem apenas 30% aproximadamente da nossa produção de carne indo para o mercado externo. Então a maior parte ela fica com o mercado interno. O principal fator mesmo que tem sustentado esses preços altos é a oferta de gado gordo, que tem sido limitada nos últimos anos. A gente viu em 2021 o menor patamar de abate de bovinos desde 2002. Então a oferta está bem escassa em um momento que a China, principal comprador brasileiro, vem comprando forte, segue comprando forte agora no começo do ano. Em janeiro nós tivemos recorde de exportação para o mês, fevereiro também, porque o mercado chinês ficou fora de setembro a dezembro do ano passado. Aquele momento, a arroba do boi gordo chegou a R$290, foi uma queda muito mais brusca do que a queda que a gente está sentindo agora. Então, no final do ano passado, em teoria, a gente devia ver esses preços para o consumidor final chegando mais, digamos, agradáveis, mas não foi o que a gente observou. Então, o fator China, ele não tem pressionado a questão de carne no mercado doméstico, ele tem contribuído com esses preços elevados da arroba, porque o mercado chinês ele demanda um bovino até 30 meses, que é um pouco diferente do que a gente tem na nossa pecuária. A gente consegue abater animais, aí, dependendo, o pecuarista ele consegue segurar animais por mais do que 30 meses, mas a China exige esse animal até 30 meses, e isso faz com que a gente tenha um ciclo ligeiramente mais curto para o abate. Então, essa retenção de fêmeas, ela em 2022 já deveria sentir uma virada, mas essa China no meio do caminho deve manter um cenário ainda de oferta bem compassada e com uma demanda aquecida da China ainda. A expectativa é que a China compre no mundo 10% a mais de carne bovina. E o Brasil é o principal parceiro da China. Então, quem deve se beneficiar dessa sensação de exportação é o Brasil. E a questão, para o mercado interno, a gente deve seguir num cenário ainda bem apertado com relação a preço, porque as indústrias trabalhando com margens apertadas e vão tentar repassar a alta da arroba para o consumidor agora, mesmo com essa queda que a gente tem sentido nesse comecinho de ano. Então, para 2022, a perspectiva ainda é de preços firmes, tanto para o boi gordo quanto para a carne no mercado doméstico. Infelizmente, a gente, como consumidor, como ponta final, vai seguir sentindo esse cenário, e aí talvez em 2023 a gente veja uma virada. E tem que fazer uma ressalva, que todos os custos também dentro da cadeia produtiva, eles subiram. A gente teve uma disparada de preço de fertilizante de 100% aí de um ano para o outro, a gente teve uma disparada de preço nos defensivos agrícolas, disparada de preço de animais para reposição de animais mais novos. Então, não é um repasse só por repasse. Realmente, a gente vem numa escalada muito alta a nível Brasil e a nível mundial. A gente vê hoje uma inflação atingindo todos os países praticamente, só que o Brasil, como um país ainda em desenvolvimento, sente muito mais por conta do seu poder de compra defasado frente aos Estados Unidos, frente à União Europeia, porque todos esses países, eles, não só a União Europeia como bloco, mas todos eles têm sentido a inflação, não só nos alimentos, mas em outros itens, como a gente bem viu ao longo desse ano de 2022,
aqui no mercado brasileiro, no ano de 2021 e está vendo agora em 2022 no mercado brasileiro. Felipe, a gente observa essas coisas sem entender muito, mas tomando a história como exemplo, né? De o Brasil tomar sempre muito cuidado aí de colocar todos os ovos num ninho só, porque nós já vimos, basta lembrar a explosão da Bolsa de Nova York em 29, nós tínhamos café aqui e o grande comprador era os Estados Unidos. A Bolsa de Nova York quebrou. Depois, né? Os caras ficaram com um café aqui que o governo teve que comprar do agricultor e queimar. Exato. Porque jogou tudo num cliente só, pô. Né? Tem que tomar cuidado com esse negócio de China aí, pô. China... Esse é um risco que a gente discute muito internamente aqui na Spot a respeito da pulverização de clientes. O mercado de carne bovina nosso e o de carne suína também, ele é muito concentrado. Esse é um ponto que a gente tem que melhorar, pensando em curto e médio prazo, para ser algo mais próximo à avicultura, que hoje tem a China também como principal parceiro, mas respondendo por 25% das exportações. Quando a gente olha para carne bovina e para carne suína, a gente tem aí mais de 50%. Então, no mercado externo, a gente tem que olhar para esse lado, só que na minha visão, o que a gente tem que melhorar mesmo, tentar tomar como base, são incentivos para a nossa economia, porque o principal cliente, o principal consumidor de carne bovina ainda é o mercado interno. Então, a gente precisa olhar mais para o mercado interno e tomar ações aí para incentivar a entrada de empresas aqui na nossa região, no nosso país, fazendo com que a gente consiga aumentar o nosso poder de compra para superar esses períodos de desafios, pensando desafios inflacionários. A gente não viu uma inflação nessa toada desde 2015, quando a gente teve inflação de 2 dígitos. Então, tudo isso dificulta bastante o poder de compra que a gente tem hoje em meio a um cenário de alta em todos os segmentos. Mas, em resumo, se essa queda no preço da carne, do ponto de vista do consumidor, se ela acontecer, então é de se esperar que seja um processo lento e não tão rápido quanto os aumentos que essa mesma carne teve. Exatamente. A gente deve ver um processo lento com relação a uma possibilidade de queda nos preços da carne por conta de manutenção de margens, como eu comentei. A gente vê com umas margens bem pressionadas para as indústrias e agora vai depender da estratégia de cada indústria para repassar isso ao consumidor. Ou elas mantêm o preço e aumentam a margem, ou elas caem o preço e mantêm a margem que elas vinham trabalhando aí para conseguir escoar melhor o produto nas gôndolas. Agora vai depender muito de estratégia de cada uma das empresas. Bem, vamos aguardar então, mas... Exato. Vamos aguardar, mas, portanto, são várias as circunstâncias que levam a acreditar que pode haver uma baixa de preço. Sobretudo, bem lembrado, inclusive, pelo Felipe, é que o momento em que os pastos começaram a secar e o sujeito não pode ficar com um rebanho muito grande, porque esse gado vai ficar magrelo, pronto. Exatamente. Vai perder peso e tal. Ele tem que vender isso aí, controlar o seu rebanho, a quantidade e tal. Também por esta razão. E o dólar também, que há com tendência de queda, tudo isso levando a acreditar que o preço da carne pode baixar, mas não vai ser tão rápido quanto aumenta. Quanto aumenta rápido, de um dia para o outro muda tudo. Né? Exatamente. É igual gasolina, quando falar vai baixar o preço, vai aumentar o preço, na mesma hora aumenta. Mas na hora de baixar o preço, demora dias, quando baixa o preço, né? Exatamente. É bem isso. Felipe, muito obrigado, deu para entender perfeitamente bem, você foi analista técnico ao falar, mas de um modo que todo mundo pôde entender, que é isso que nos importa aqui. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, estamos sempre à disposição. Forte abraço a todos. Aqui também, disponha sempre. Felipe Fabre, analista de mercado da Scott Consultoria.